Precisamos de mais um vídeo aqui no canal Aceita-te. E aí continue compartilhando, continue interagindo aqui conosco. E na última interação, na penúltima na verdade, nós tivemos aqui uma sugestão que o meu esposo deu para a gente falar sobre o tema resiliência. Você já ouviu falar sobre isso? Hein? Sabe o significado? E aproveito aqui para falar de resiliência. Às vezes a gente faz vários vídeos para salvar um. Nós estamos aqui fazendo realmente o fique em casa, tá? Tempo de pandemia, tempo de realmente ficar quietinho em casa. Então você vai ouvir barulho de galo, de cachorro, de ambulância, tudo acontecendo junto, tá? Porque eu estou em casa. Então, vamos lá. O que é resiliência para a física? Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, como se fosse algo que vai, depois fica de forma normal. E no sentido figurado é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Quando eu fazia um curso sobre isso, algo que me remete bem assim à lembrança desse curso era vários bambus no curso, bem do ladinho assim, no perfil do curso online tinha vários bambus, porque a analogia era do bambu como uma espécie de algo da natureza que é muito resiliente. Então pode observar, o bambu pode ter uma chuva forte, ele vai, balança, a questão do vento, e quando acaba tudo aquilo, ele está ali intacto, ali do mesmo jeito, ali na mesma posição muitas vezes. Então a resiliência é isso. Agora, trazendo para nós, seres humanos, ser resiliente é estar nesse mundo de mudanças, de tribulações, de situações difíceis, e mesmo assim a gente se manter no equilíbrio mental. Então, a gente pode até associar a resiliência a algo muito importante para a inteligência emocional. Ser resiliente, a pessoa já nasce dessa forma, É uma prática de alguém que já nasceu, que tem esse dom. Como é que funciona isso? Não necessariamente. Muitas pessoas têm essa capacidade e ela é dada, de repente, ali no início da sua vida, enquanto criança. Então, as adversidades da vida e os adultos que participavam ali da sua vida foram, de alguma forma, fazendo com que aquelas crianças, depois adolescentes, depois adultos, se tornassem mais resilientes e outras menos resilientes. Então, assim, nós todos podemos praticar a resiliência, tá? Independente do estado que estamos hoje, tá? Na questão da idade também. Agora eu quero falar para os adultos, você que tem uma criança, sobre sua responsabilidade na questão inclusive da educação. É importante que os pais, os adultos, aqueles que estão à volta, possam deixar com que as crianças vivenciem os momentos difíceis, quer seja uma queda, Não estou dizendo deixar a criança bater a cabeça, Não, eu estou dizendo assim, vivenciar momentos difíceis, mas que elas saiam daqueles momentos sem necessariamente ali o adulto, pegando e fazendo pela criança, tá? É muito importante, isso aí vai resultar lá na fase adulta algo benéfico, porque vai fazer com que a criança ela tenha por si só o desenvolvimento de resiliência. Então, quem é resiliente, quais são as práticas, de alguém que é resiliente? E que é importante a gente fazer, praticar o otimismo. Olhar as situações e com otimismo, pensando que apesar das dificuldades, apesar de algo desastroso que aconteceu ali, pode ser melhor, pode ficar melhor. Lembrar das conquistas. Às vezes a gente se atém às derrotas, Então lembre sempre das conquistas, aquilo que você já conquistou. É uma forma de praticar essa resiliência. Reescreva a sua vida, No caso, é importante a gente perceber que nós vamos mudando ao longo do tempo. E isso é importante lembrar, porque às vezes a gente se atém, como eu dizia, às coisas negativas, E quanta coisa a gente já venceu, Apoie-se nos demais, Então, que nós possamos não só fechar no nosso mundinho, querendo vencer sozinho,
que nós possamos olhar para o lado, até mesmo ver os outros como exemplo. Isso vai nos ajudando na resiliência, vai nos ajudando a olhar alguém que talvez até está com dificuldade e está ali conseguindo persistir, conseguindo manter-se firme, né? Nós vamos observando e vamos também criando esse hábito, né, da resiliência. Não dar como se fosse uma personificação para os fracassos, né? Então, às vezes eu acabo dando poder aos fracassos e esqueço das vitórias, né? Eu acabo até dando um nome para aquele fracasso, um nome, algo como se fosse tão relevante na minha vida que eu acabo esquecendo das conquistas. Então, existem várias formas da gente manter essa resiliência ativa, né, e cultivando em nosso interior. Ajudar os outros também nos ajuda a validar o quanto somos resistentes. Já percebeu que às vezes você está numa dificuldade e encontra uma outra pessoa também com dificuldade? Às vezes a sua experiência faz com que aquela pessoa se levante, faz com que aquela pessoa viva a resiliência. Automaticamente você também ganha força, porque o sentido da resiliência, trabalhar a resiliência é isso. É eu trabalhar a minha fraqueza de forma que à medida do tempo eu vou ficando forte, vou ficando resistente, né? Essa é a ideia da resiliência. Gerencie seu estresse, tá? Então não se deixe dominar pelo seu estresse. Inteligência emocional, equilíbrio emocional. Ao olhar para um momento de estresse ou uma situação de estresse, para tudo. Reserve-se a pensar sobre aquilo e a perceber o que pode ser diferente, né? A partir daquilo que está acontecendo, aquele estresse que você está vivendo. Saia da sua zona de conforto. Essa é também uma forma da gente trabalhar a resiliência. Colocar a gente também em situações que nós nunca vivenciamos, né? Às vezes a gente está tão acostumado, né? E a gente, quando está muito acostumado com uma coisa, a gente faz de forma muito fácil, então a gente acaba não se provocando, né, a fazer algo mais difícil, até sem perceber o quanto somos fortes, né? Às vezes a gente acha que é tão fraquinho, mas a hora que você pega algo diferente, algo maior, algo grande, você percebe o quanto você era capaz, o quanto você era forte para fazer aquilo, que você nem imaginava. Tem um site, né, que eu vou colocar aqui embaixo, o nome, que eu achei bem interessante, falando sobre esse tema. E aí, assim, o site do Dr. Cristiano Nabuco vai dizer assim, que existem duas formas de reagir às situações, né? Uma é de forma assim, interpretando de forma mais negativa dos fatos. Ou seja, aconteceu alguma coisa, eu começo com aquele vitimismo. Não, isso não está sob meu controle. Não, isso que aconteceu não tem nada a ver com a forma com o que eu fiz. E a gente começa naquele vitimismo. E fazendo isso, nós não encontramos uma solução. Fazendo isso, a gente se esquiva, né, da situação e não muda nada. Fica como tá, aconteceu, foi desastroso, fica por isso mesmo. E existe uma outra forma de receber as coisas, né, que é interpretando as situações de forma mais ativa dos fatos. Ou seja, eu verifico o problema e avalio em qual é a minha participação sobre aquilo que aconteceu. Então, diante a essa situação, o que eu posso fazer, e mesmo que não tenha sido a minha responsabilidade, mesmo que não tenha sido eu o problema, mas o que eu posso fazer com aquilo que aconteceu, qual é a forma que eu posso lidar, né, a partir daquilo que aconteceu. Isso é uma forma resiliente, é uma forma de encarar a vida com responsabilidade. Aí sim há uma chance de a gente encontrar uma solução. Então, fazendo ele até coloca uma frase bem interessante, fala assim: embora muitas pessoas desejem ativamente mudar as situações de suas vidas, dificilmente querem se automodificar. Às vezes nós queremos as mudanças, mas nós não queremos nos mudar, nos automodificar, né? Então, olha, vamos refletir bem. E a mudança é um desejo, tem que ser um desejo nosso, né? Não adianta eu falar que mude, não. Esse é um desejo interior. Então, olha só a questão bem interessante. Não importa o que fizeram conosco, mas sim o que fazemos com aquilo que fizeram conosco, né? Então, pensar assim é uma forma resiliente de pensar a coisa, mas sobretudo uma forma consciente de entender o meu papel.
de entender que sobre a minha vida eu preciso, né, pensar aquilo que eu posso fazer, não esperar das coisas externas, né, não esperar dos outros. Então, você é vítima ou você é responsável por sua vida? 2 questionamentos, né? Você é vítima ou responsável, né, pela sua vida? Essa resposta, ela vai dizer, a resposta que você der, ela vai dizer se você é resiliente ou não, ou se você está buscando aumentar a sua força, a sua resistência, a sua resiliência ou não. Então, ele vai dizer de 3 pontos importantes para a gente alcançar essa resiliência. É importante desenvolver o papel ativo, nosso papel ativo nas situações, qual é a minha parte, qual é a minha participação. Elaborar um projeto pessoal, ele vai dizer assim, olha, quando nós não temos um objetivo, muito dificilmente nós vemos a gente resistir mais às coisas difíceis. Os objetivos, eles vão fazendo mais ou menos assim, ó, fiz um desenho aqui, um sonho ou um objetivo, né? Então, esse caminho aqui, aí aqui vai ter as dificuldades, né? No caminho, vão ter as dificuldades. Como eu tenho um objetivo, se eu passar por essas dificuldades, eu vou ver o tanto que eu sou forte, né? Eu vou verificar a força que eu tenho, e essa força, às vezes aqui eu comecei com um tipo de força, com uma força menor, aí quando eu chego aqui a minha força já está maior, porque eu resisti mais. Isso é a resiliência. Então, elabore um projeto pessoal se você não tem, porque aí você se provoca a ser mais resistente. Terceiro ponto, entenda as suas emoções. Quando nós entendemos as nossas emoções, nós temos grande chance de ter aumentar a nossa resiliência, nós termos mais resistência, né? Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aceito as minhas limitações, aceito as minhas forças, mais eu tenho esse poder de resistir às coisas difíceis, né? Então, aí uma pergunta que eu faço para você, junto com esses grilos aqui que estão aqui no vídeo. Se você fosse você mesmo, quem seria e onde estaria hoje? É uma pergunta que é importante se fazer, que às vezes a gente fica no nosso mundinho, né? E nós não nos provocamos, devido às nossas emoções, aquilo que nós vamos sentindo, nós sabotamos, nós nos enganamos achando que tá tudo bem, né? E no entanto, para encontrar essa resistência, é importante entender aonde eu quero chegar e quem eu sou, né? E aonde eu gostaria de estar hoje. Eu vejo muita gente reclamando do trabalho, né? Fazendo situações desagradáveis, né? Falando mal do trabalho, falando que não gosta de trabalhar. Mas se isso acontece, o que você pode fazer para mudar isso, né? Ou você se estabelecer no seu trabalho, ou você sair, né? Se provocar outras coisas novas, né? Então, ficar no vitimismo, ficar no mimimi não me faz forte. Agora, olhar para a situação, mesmo vendo tantas dificuldades difíceis, isso sim vai nos fortalecendo ao longo da vida. E aí eu te faço a pergunta final. Você é resiliente ou não? Tem buscado se fortalecer mais ou não? Provoque-se nessa pergunta aí e que nós possamos discutir aqui embaixo, né? Coloque aí seus questionamentos ou até mesmo sua opinião sobre resiliência, que nós possamos resistir cada vez mais, principalmente em tempo de pandemia, que nós possamos resistir na força, não nos limitar a olhar as dificuldades, mas aproveitar esse tempo para ser mais resistente, para buscar fortalecer mais nossas emoções e para que nós sejamos mais fortes, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. Até mais.